revelado a incrível visão transformadora de Ezequiel e os planos divinos do Deus Sagrado. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote e profeta, foi levado a uma terra estrangeira. O exílio babilônico pesava sobre sua alma como um manto de desespero, e em seu coração havia uma angústia profunda pela nação de Israel, cuja fé parecia ter sido esmagada sob a opressão. A pradaria estéril diante dele refletia a paralisia espiritual do povo, e o céu cinzento acima ecoava a solidão e a dor que dominavam suas vidas. Enquanto Ezequiel caminhava, seus olhos caíram sobre uma vasta vala repleta de ossos secos, cobrindo a terra como um triste lembrete da morte espiritual que envolvia sua nação. Poderão esses ossos viver novamente? Questionou-se em desespero, sentindo o peso da dúvida coletiva de um povo marcado pela infidelidade a Deus. O silêncio opressivo da pradaria parecia querer sufocar sua fé, e a ausência da presença divina tornava-se quase palpável. Mas foi então, no meio daquela desolação, que a voz do Senhor ressoou poderosa em seus ouvidos: profetize aos ossos secos. Diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel sentiu uma estranha coragem surgir dentro dele, como um fogo que o incitava a proclamar a palavra de Deus. Com cada sílaba, sua voz se tornava mais forte e carregada de vida. Aqueles ossos, uma vez dispersos e sem vida, começaram a se mover e a se unir, formando esqueleto após esqueleto, exibindo a glória do poder de Deus que desafiava a lógica humana. À medida que a visão se desenrolava, tendões foram formados, carne se revestiram e pele cobriu aqueles corpos que antes eram apenas ossos secos. A transformação diante de seus olhos era um espetáculo que evocava tanto temor quanto esperança, e Ezequiel não conseguia compreender plenamente o milagre que Deus estava realizando. Ele estava diante de uma reconfiguração da realidade, onde a morte se tornava vida, e vida se tornava promessa. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, mas Deus não parou por ali. Profetize para o Espírito, ordenou o Senhor. Ezequiel, agora tomado por uma determinação divina, obedeceu mais uma vez, chamando o Espírito para entrar naquela multidão restaurada. Com um sopro de vida, aqueles corpos, agora completos, começaram a se mover, pulsando com uma nova energia, e Ezequiel caiu em adoração, perplexo com a manifestação do poder do Senhor. Enquanto o povo de Israel, representado pelos ossos, passava de uma morte espiritual para uma nova vida, Ezequiel lutava consigo mesmo. Poderia ele assumir o papel de propagador de esperança quando suas próprias inquietações ainda o assombravam? Seria capaz de conduzir sua nação a uma nova aliança com Deus e a uma nova esperança, ou ficaria preso em seu próprio desespero? As implicações dessa visão reverberavam em sua mente e coração. Ele percebeu que se tornará um porta-voz do que Deus estava prestes a realizar em seu povo, e a expectativa pelo desdobrar dos planos divinos só crescia. Ezequiel, agora com a fé renovada, estava prestes a testemunhar não apenas a ressurreição de uma nação, mas a revelação do plano divino que se desenrolava diante dele, deixando toda a história em aberto. Ezequiel, tomado pelo fervor do Espírito Santo, olhou para a multidão de corpos revividos, agora cheios de vida e energia. Ele ouviu os murmúrios e sussurros ecoando ao seu redor, como se aqueles que estavam mortos agora conversassem entre si, cheios de esperança renovada. A visão era magnífica, mas ao mesmo tempo aterradora, pois ele sabia que a tarefa diante dele era monumental. Dias virão, disse a voz do Senhor, quebrando o silêncio reverente que pairava sobre o campo. Quando eu trarei a casa de Israel de volta à sua terra, e serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel mal podia acreditar no que ouvia. A promessa ressoava em seu coração como um cântico antigo, lembrando das promessas que já haviam sido feitas aos patriarcas da nação. Ezequiel, então, foi levado pelo Espírito a uma nova visão. Desta vez, ele viu um vale cuja extensão não tinha fim,
mas o solo era fértil e florescia como nunca antes. Havia árvores altas, cheias de frutos, e um rio de águas límpidas que escoa através de um jardim exuberante. O Senhor disse: Este será o lugar da regeneração do meu povo. De um vale de ossos secos, surgirá uma nação transformada, cheia de vida. Com uma voz que parecia ecoar através dos séculos, Deus continuou: Você, Ezequiel, será meu mensageiro. Levará uma mensagem de esperança aos corações quebrantados da nação. O preço da desobediência é alto, mas o meu amor é ainda maior. O meu desejo é que este povo se arrependa e seja restaurado. O profeta, sentindo uma mistura de temor e reverência, olhou para os rostos que agora se erguiam diante dele, preenchidos de ousadia e determinação. Como poderei trazer essa mensagem quando a dor e a opressão cercam nossa existência? Ezequiel indagou, sua voz quebrando sob o peso da resposta. Deus, em sua infinita sabedoria, respondeu gentilmente: É eu quem rezo em você. É o meu espírito que trará a transformação. Não se preocupe com suas fraquezas, mas com a grandeza do meu poder. Lembre-se, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Com as palavras do Senhor ecoando em sua mente, Ezequiel se deu conta de que sua própria hesitação havia sido um reflexo da incerteza do povo. O que ele percebia como incapacidade, Deus via como uma oportunidade para mostrar sua glória. Eis que farei um pacto de paz com eles, será uma aliança eterna. Plantá-los-ei e os multiplicarei, e colocarei meu santuário no meio deles para sempre, declarou Deus. As visões continuavam. Ezequiel viu o templo restaurado, a adoração sendo restaurada, e a justiça de Deus recolocando os fundamentos da sociedade de Israel. Ele estava a testemunhar não apenas a recuperação de uma nação, mas o retorno à intimidade com Deus. No entanto, no fundo de seu coração, uma interrogação ardente persistia. O que deveria fazer enquanto aguardava essa restauração? A resposta do Senhor, como uma resposta ecoando através de uma caverna vazia, ressoou em seu espírito: Você, Ezequiel, será meu profeta. Não será em vão. Ezequiel então começou a entender que o sofrimento e o exílio de sua nação estavam impregnados de um propósito divino. Haveria um tempo de prova, mas o Senhor estava preparando, nesse deserto, um caminho de esperança. À medida que a visão se dissipava, uma nova mensagem inundou seu ser: Eis que o meu plano soberano está se desenrolando, e o tempo está próximo. Haverá um dia em que a casa de Israel reconhecerá o Messias, ungido que trará redenção não só para eles, mas para toda a humanidade. Os ânimos do profeta foram renovados, mas um mistério permanecia em seu coração: como e quando Deus cumpriria essa promessa magnífica? Com a fé reavivada, Ezequiel estava pronto para enfrentar o que viria a seguir, e as palavras de sua mensagem ecoariam na eternidade, preparando o caminho para um futuro glorioso à espera. Ezequiel, ainda em profunda contemplação, começou a sentir a urgência da missão que lhe fora confiada. O Espírito o impeliu a retornar ao coração da cidade, onde o povo o aguardava com ansiedade, buscando consolo e orientação. Ele sentiu a necessidade de declarar as promessas do Senhor, não apenas como palavras de esperança, mas como a verdade imutável que sustentaria a fé de uma nação que se desgastara nas trevas da opressão. Enquanto atravessava as ruas desoladas, Ezequiel notou os olhares aflitos dos israelitas. Seus rostos estavam marcados pela dor da perda e da desilusão. Os corações estavam prontos para ouvir a mensagem, mas ressoava uma inquietação no ar. Aqueles que uma vez foram valentes guerreiros estavam agora desanimados, prontos para se render. A voz de Deus ressoou em sua mente como um clarim: Diga-lhes. Diga a eles que eu sou o Senhor que os resgatará. E que de um cativeiro de trevas, eu os trarei para a luz da minha presença. Ao chegar ao meio da multidão, Ezequiel levantou a mão e fez silêncio. O murmúrio do povo cessou, e então ele falou com fervor, repleto do Espírito: Escutem, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Eu estou aqui. Eu vi a sua aflição e tenho compaixão. O deserto que vocês atravessam dará lugar ao jardim, e suas lágrimas serão transformadas em alegria. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Ezequiel continuou: Deus fará uma nova aliança com vocês. Não mais será uma aliança feita de pedra, mas uma escrita em seus corações, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus.
As palavras do profeta penetraram nos corações como fogo, acessando um desejo profundo de esperança que havia sido afligido por muitos anos. No entanto, no meio da multidão, um homem avançou, sua expressão desafiadora refletindo ceticismo. Como podemos crer em um Deus que nos abandonou a essa miséria? Onde está a justiça dele? A questão subiu como um eco entre eles, e uma nuvem de dúvida começou a pairar sobre o espírito da multidão. Ezequiel sentiu a tensão, mas em seu interior, o Espírito Santo se manifestou com grande poder. Ó homem de pouca fé, disse Ezequiel, sua voz ardendo de autoridade, o desígnio do Senhor é mais elevado do que os nossos caminhos. A dor que vocês sentiram está impregnada de um propósito divino. Uma luz está prestes a surgir do meio da escuridão. Mesmo quando não conseguimos ver, Deus está trabalhando para a nossa salvação. A ansiedade começava a se dissipar, e um murmúrio de concordância emergiu, misturado com as lágrimas de esperança. Ezequiel sabia que a verdadeira transformação não se daria apenas em palavras, mas no coração do povo. Eles precisavam sentir a proximidade do Senhor e a certeza de que as promessas divinas nunca falham. Preparem-se! Bradou Ezequiel. Eis que um vento novo soprarão sobre vocês, um vento que trará restauração. Pois assim diz o Senhor, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Preparem-se para o que está por vir, pois o dia do Senhor se aproxima. Os olhos dos israelitas se arregalaram com uma mistura de temor e esperança. Ezequiel olhou para eles, e uma nova visão impregnava a sua mente. Ele viu as nações, não apenas como um povo errante, mas como um testemunho da glória de Deus entre os gentios. Pensem nas promessas de um novo tempo e nas palavras do profeta Jeremias. Não será apenas a restauração de Israel, haverá um novo pacto que reunirá todos os povos sob o mesmo Deus. As palavras dele vibravam como um eco sobrenatural enquanto a multiplicidade da mensagem divina se expandia. Mas enquanto o povo se enchia de expectativa, uma sombra escura se movia nos arredores, um lembrete de que a batalha espiritual ainda persistia. A presença do opressor pairava, desafiando a crença e a fé do povo que se levantava. Ezequiel, sentindo a urgência do tempo, finalizou com uma declaração poderosa. Assim diz o Senhor, eu trarei a paz, e não a calamidade, eu lhes darei um futuro e uma esperança. E a mensagem ressoou em seus corações, mas a pergunta permanecia, até quando suportaríamos as tempestades que se aproximavam, antes que a plenitude do plano de Deus revelasse sua majestade? E assim, o profeta terminou sua proclamativa, determinado a continuar fiel à sua missão, mas ciente de que a mais sombria sombra aguardava a resposta do povo e a revelação da soberania divina que se desenrolaria em seus dias. O que viria na próxima estação? O tempo revelaria o plano soberano do Senhor. Ezequiel aguardava na multidão, observando enquanto as palavras que haviam brotado de seu coração começavam a tocar a alma angustiada de seu povo. Havia um novo fervor, uma centelha de luz, mas uma escuridão persistente ainda cercava a cidade, como nuvens ameaçadoras sobre uma terra sedenta. Ele olhou para o céu, onde corvos cruzavam em busca de alimento, e sentiu uma urgência renovada. O Senhor o havia chamado, e ele compreendia que isso era apenas o começo. Deus estava prestes a fazer algo extraordinário, e ele precisava estar completamente atento. Neste momento de silêncio introspectivo, uma visão se formou diante dele, uma cena profundamente impactante que parecia dançar nas sombras de sua mente. Uma multidão de nações se aproximava de um vale vasto, envolvidas em escuridão, como aquelas que Ezequiel tinha visto em sua própria terra. O Espírito do Senhor soprou sobre ele, e as vozes do povo se tornaram um clamor angustiado por salvação. Ezequiel podia ouvir o eco de suas súplicas, e a verdade da responsabilidade divina caiu sobre os seus ombros. Assim diz o Senhor, proclamou Ezequiel, suas palavras como trovão cortando a tensão no ar, eu trarei um sinal entre as nações. Será uma manifestação da minha glória. Os corações dos israelitas começaram a pulsar, repletos de um novo desejo. Eles podiam sentir a presença do Espírito em suas vidas, mas a sombra que pairava ainda semeava incerteza. Ezequiel, percebendo isso, buscou coragem e disse, olhem para os vossos filhos. Eles serão como flechas nas mãos de um valente. E seu clamor será ouvido por aquele que está acima de todos. Uma mulher na multidão atendeu ao chamado e gritou,
Mas, profeta, onde está este Deus a quem invocamos? Por que não vemos a libertação das nossas correntes? Sua voz ressoava como uma pergunta angustiante que ecoava no íntimo do povo. Ezequiel deu um passo à frente, cercado por agentes de sua própria fé e dúvida. Ele tinha que transmitir que a obra de Deus estava em andamento. Creiam, ó casa de Israel. Certamente, o Senhor não deixou de atuar. Ele mesmo virá e abrirá um caminho através do deserto, um caminho mesmo na escuridão. O povo se calou, sua atenção totalmente voltada para ele, ávidos por uma visão clara. As visões e revelações continuavam a fluir em seu espírito, e, de repente, ele viu uma cena ainda mais perturbadora. Um grande muro, construído com as lágrimas e os lamentos do povo, se ergueu entre Deus e o homem. Ele ouviu o rugido de uma tempestade, e as vozes de anjos milenares clamando: Dispõe-te, Ezequiel. Leva a boa nova e destrói esse muro de separação. Ele, então, levantou a voz novamente, a dureza de seus lábios contrastando com a suavidade de seu espírito. Precisamos nos humilhar, reconhecer nosso pecado e voltar ao Senhor. A misericórdia do Altíssimo está à porta, esperando que lhe abramos. As palavras de Ezequiel reverberaram como um eco profundo, penetrando nas fibras do coração do povo. Eles começaram a murmurar entre si, um novo desassossego misturado à esperança. O homem cético que antes havia se levantado, agora comprimido pela mensagem de Ezequiel, pôs a mão sobre o peito e perguntou: deveríamos clamar ao Senhor? O que devemos fazer para receber esta promessa de nova aliança? Ezequiel sentiu um vigor revigorante em suas veias. Clamem com toda a sinceridade, e ele ouvirá. Tragam seus corações despedaçados e deixem que ele faça nova criação em vocês. Ele mesmo levantará um novo pacto, definitivo, pelo qual os que buscam terão a certeza de que encontrarão. Então, um poder sobrenatural pareceu descer como um manto, cada espírito ali presente sentia a presença do Senhor antecipando dias de restauração. Era um momento de profundo zelo e reverência. Porém, no invisível, a sombra que pairava observava, um espírito maligno buscando minar a fé que começava a florescer no povo. Ezequiel, ciente do campo de batalha que estava diante dele, convocou toda a coragem que lhe foi dada: é tempo de se levantar. O Rei dos Reis está à porta. E um novo amanhecer está vindo. Confiem no Senhor, pois a hora da reconciliação e da restauração é próxima. Com um último brado, Ezequiel acrescentou: aguarda, ó casa de Israel. Vinde adorar o Senhor, pois a promessa não tardará. O desígnio de Deus se cumprirá e estabelecerá a verdade eterna sobre suas vidas. Mas lembrem-se, o nosso inimigo se agita e pode tentar desviar os eleitos de seu caminho. Coragem, pois a batalha ainda está apenas começando. O povo foi tomado pela fervorosa determinação e esperança. Ao passo que a cena se desenrolava, a visão de um novo futuro pairava no ar, e um novo chamado ressoando pelas nações se tornava palpável. O que viria a seguir era um mistério ainda por ser revelado, e Ezequiel sabia que o plano soberano do Senhor se desenrolava sobre eles como um véu sagrado. Ezequiel respirava profundamente, sentindo o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. A luz da promessa começava a brilhar em meio à escuridão, e as esperanças de seu povo lentamente se reanimavam. Ele havia sido escolhido como instrumento de Deus, um porta-voz de sua verdade, e neste momento, novas revelações começaram a fluir em sua mente. A visão se aprofundou. Ele viu um rio, flutuante e cristalino, que surgia nas entranhas da terra arrasada. Este é o rio da vida, sussurrou em seu coração, e daquele que crê em mim, fluirão rios de água viva. Ezequiel olhou para as faces cansadas ao seu redor e percebeu que a sede do povo só poderia ser saciada por essa água viva, que era a promessa de Deus. Assim que ele compartilhou essa visão, ouvindo a correnteza divina em seu espírito, as palavras ecoaram de seus lábios: vinde, todos os que estáis sedentos. Acalentai-vos nas águas que o Senhor preparou para os que correm em busca dele. As multidões começaram a se mover, como um só corpo, clamando pela vida que só o Senhor poderia oferecer. Mas, em meio a essa renovada esperança, a escuridão não se afastava. Ele sentiu a presença do adversário, como um vento gélido que sussurrava incertezas em seu ouvido, fazendo-o questionar a certeza da vitória. Ezequiel não podia permitir que essa dúvida se infiltrasse.
com a adoração fervorosa de seu povo subindo como incenso diante do Altíssimo, levantou a mão e clamou: Ouvi, Senhor! A nossa oração se eleva a ti como uma oferta de gratidão. Libertai-nos das garras da iniquidade. A multidão respondeu em uníssono, suas vozes tremulando com fé e fervor. Nesse instante, a atmosfera se carregou de um poder sobrenatural, e as nuvens de escuridão pareciam se dispersar, revelando raios de luz como se o próprio céu estivesse respondendo à súplica. Ezequiel então viu outra visão, anjos armados com espadas flamejantes, prontos para lutar contra as forças da opressão. Eles haviam recebido ordens divinas, e estavam alinhados com os propósitos de Deus em favor de seu povo. Então, em meio ao clamor coletivo, Ezequiel ouviu o Senhor falar novamente: Dentro de pouco tempo, restabelecerei o que foi quebrado, as correntes serão destruídas, e um novo pacto se firmará em meus filhos. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O espírito do profeta saltou de alegria, pois havia vislumbrado o cumprimento das promessas que muitos em Israel haviam esquecido. Vinde, ó casa de Israel! Exclamou ele, agora com uma ardente paixão. Preparai os vossos corações. A redenção já se aproxima como a aurora. O Senhor não esquecerá de sua aliança. E, enquanto as palavras saíam de sua boca, um brilho celestial envolveu a multidão e corações foram tocados. Muitos se prostraram, reconhecendo a glória de Deus em sua presença. Porém, enquanto o povo se alegrava, um murmúrio distante atraiu a atenção de Ezequiel. No horizonte, uma figura sombria emergiu, envolta em trevas. Era a personificação da dúvida e da incredulidade. Ele sabia que o adversário tentaria desviar o povo de seu destino divino, tentando destruir a fé que começara a florescer. Ezequiel rapidamente percebeu que a batalha espiritual se intensificava, a vitória não estava assegurada. Levante-se, ó profeta! Uma voz ecoou em seu espírito. Pregue a verdade, e mantível a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E sob essa urgência, Ezequiel reafirmou sua determinação, gritando para aqueles que o cercavam: Não temais! O Senhor é conosco. Ele nos deu armadura para resistir à madrugada do mal. A fé pode mover montanhas. A resposta foi um clamor unificado, um eco de devoção que desvinculou os grilhões da tristeza e do desespero. As chamas da fé queimavam agora intensamente, e Ezequiel confiou que, como nações se reuniam, o plano soberano de Deus se desenrolava. As visões do que estava por vir se entrelaçavam com esperanças renovadas em seu coração. Mas ainda havia mistério no ar, como se as portas do futuro estivessem prestes a se abrir, revelando que o Altíssimo havia preparado. E no fundo de sua alma, a convicção crescia: um novo amanhecer estava à porta, mas o caminho à frente estava cheio de desafios. Assim, enquanto a multidão se unia em adoração, um temor reverente começou a crescer em Ezequiel. Ele soube que uma grande revelação estava prestes a ser desnudada. O plano divino, sublime e enigmático, estava prestes a se revelar, trazendo consigo profundezas de entendimento que vulcânicos se entranharão na história do povo de Deus. O que, então, estaria por vir? Ele esperava, atento, pelas orientações do Senhor, determinado a seguir sua voz. Ezequiel sentia o pulso de sua própria realização à medida que a adoração ao Senhor ondulava como as ondas de um mar tempestuoso, batendo contra as rochas da incredulidade. A presença de Deus era palpável, e ele sabia que, neste momento, algo extraordinário ia acontecer. As palavras que saíam de sua boca eram como trovões, reverberando nas mentes e corações dos que o ouviam. Escutai, ó casa de Israel! O Senhor pronuncia palavras de vida e esperança. Não tema esse adversário envolto em trevas, pois ele que é fiel nos livrará. A declaração brotava de uma convicção inabalável, e as almas se aproximavam do Santo dos Santos, buscando abrigo sob suas asas. Então, a visão tomou um novo formato, expandindo-se diante de Ezequiel como uma fabulação surreal. Ele viu uma árvore majestosa, cujas raízes se aprofundavam na terra como se buscassem a água viva que havia prometido. As folhas eram vibrantes, verdes e abundantes, trazendo sombra e alívio para todos que se achegavam. Assim diz o Senhor: Eu sou a árvore da vida,
e aqueles que se alimentam de mim nunca conhecerão a morte. A voz ecoava em seu espírito, mais firme do que qualquer ruído tumultuoso às suas voltas. A multidão, por sua vez, assistia sintonizada, absorvendo cada palavra como combustível para sua alma extenuada. Muitos de vós têm andado em vias de trevas, mas a luz do Senhor brilhou sobre vós, e agora, a verdade da sua palavra trará libertação, gritou Ezequiel. As manifestações do divino eram tangíveis, e os olhos dos ouvintes se iluminavam com a chama da revelação. Mas enquanto a fervorosa adoração subia como oferta a Deus, uma onda de fria confessionário o atravessou. Ele percebeu que a figura sombria havia se movido mais perto, e o sussurro cortante da dúvida se tornava mais claro. Serão realmente livres? É verdade que o Senhor os restaurará. A sombra da incredulidade dançava atrás das esperanças, como se esperando um deslize, um momento de hesitação ou incerteza. Ezequiel, então, levantou sua voz mais uma vez. O Senhor diz: não temais, ó filhos da luz. O que fazer é permanecer firmes na palavra, em tudo que eu tenho testemunhado. As promessas do Altíssimo não são vãs. Ele se lembrou da passagem que tantas vezes repetira: eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Jeremias 31:2.31. A nova aliança estava prestes a manifestar-se, e ele sentia que o tempo das promessas se aproximava. Nesse momento de fervor e expectativa, a terra sob seus pés parecia vibrar. As portas do céu se abriram um pouco mais, e uma luz brilhante irrompeu, banhando a multidão em um esplendor sobrenatural. Pessoas começaram a se prostrar, lágrimas de arrependimento e alegria escorriam por seus rostos. Ezequiel reconheceu a obra do Espírito Santo, preparando corações e mentes para a transformação que eles nem imaginavam como seria. E, então, o Senhor falou a Ezequiel, mais uma vez ecoando em seu espírito. Assim como a águia renova suas penas, assim renovarei a minha aliança com este povo, dizia o Senhor. Os olhos de Ezequiel se arregalaram, a visão de um futuro glorioso começando a se delinear em cores vivas. Ele viu um reino de paz, onde a guerra e a opressão não tinham lugar, onde o amor e a justiça do Senhor seriam estabelecidos. Naquele dia, eu transformarei o coração de pedra em um coração de carne, para que aprendam a andar nos meus mandamentos e guardem os meus preceitos, declarou o Senhor. Essa seria a chave da verdadeira libertação e renovação. Mas havia mais, algo maior estava por vir. Enquanto as palavras se espalhavam em meio ao clamor e à adoração, Ezequiel percebeu uma nova sombra se formando no céu claro, uma nuvem que se aproximava, carregando consigo um sinal misterioso. O profeta, cheio de temor e expectativa, compreendeu que a glória do Senhor não apenas os visitaria, mas traria consigo uma nova revelação. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, pois o plano soberano de Deus se desenrolava com um poder que ele ainda não conseguia medir. Preparai os vossos corações, repetia em seu espírito. Porquanto o Senhor está prestes a revelar algo além do que os olhos podem ver e os ouvidos podem ouvir. Será a visão da nova aliança para todo o povo, um pacto que não seria quebrado? O futuro estava prestes a ser escrito pelas mãos do próprio Deus, e Ezequiel aguardava ansiosamente por essa revelação divina. Enquanto a luz divina banhava ao redor, Ezequiel sentiu seu coração pulsar com fervor. A nuvem que se aproximava trouxe consigo não apenas temor, mas uma expectativa que havia se instalado em suas entranhas. Ele olhou com fervor para a multidão, que tremia de um misto de alegria e ansiedade, e compreendeu que a mensagem que estava prestes a se desenrolar não era somente para eles, mas para as gerações vindouras. Eis que vou fazer algo novo, anunciou o Senhor em seu espírito, e essa afirmação ecoou como uma sinfonia entoada nos céus. Antes que deixeis este lugar, ouvireis as palavras da promessa que nunca falhará. A multidão se aquietou, cada um atento à nuvem que se tornava mais iminente. O peso da adoração preenchia o ar e as palavras do profeta iam além do que podia ser dito em linguagem comum. Então, a nuvem se abriu e da luz ofuscante surgiram formas que dançavam e giravam, refletindo uma glória indescritível. Um arcanjo apareceu, com asas que se estendiam como lâminas de luz, e fez-se ouvir em um tom potente que fez o chão tremer. Revela-se a um novo pacto do Senhor com este povo. As esperanças das nações se erguerão, e a salvação fluirá como um rio poderoso.
A voz celestial ressoou nos corações, uma advertência e um convite à fé. Ezequiel sentiu que devia se mover, e, elevando as mãos, clamou: Ó Senhor, somos teus servos, e aqui estamos esperando. Revela-nos a tua vontade. A presença de Deus encheu o espaço, e a multidão respondeu com um clamor de adoração, as vozes unidas como um só corpo. O arcanjo continuou: Assim como Cristo é a raiz de Davi, será ele um farol em ti, prometendo o retorno dos exilados e a restauração das cidades destruídas. As portas da graça se abrirão, e vós ver-se-ão restaurados e fortalecidos, como os pilares que sustentam a casa do Senhor. Ezequiel, em um momento de clamor intenso, recebeu uma visão. Ele viu povos de diferentes nações, se aproximando da árvore da vida cujas raízes brotavam na terra sagrada. O que isso significa, Senhor? Ele questionou, sua ansiedade tamanha que quase não suportava. A resposta veio como um eco distante, mas nítido: haverá um tempo em que o meu nome será conhecido em toda a terra, e o meu povo vestirá um novo manto de justiça, revestindo-se de fé. E eu lhes darei um coração novo, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem em meus estatutos e guardem os meus juízos. Enquanto ouviam, muitos entre a multidão eram tocados pelo Espírito Santo. Ezequiel viu rostos se iluminando, corações se quebrantando e lágrimas de esperança sendo derramadas. Essas lágrimas eram uma semeadura diante de Deus, um sinal de que a transformação estava iniciando-se. Mas, assim que a visão se intensificava, uma estrondosa voz ressoou, cortando a atmosfera de adoração. Mas haverá uma tribulação, advertiu o arcanjo, enquanto a nuvem começava a se dissipar. Um tempo de prova e fogo, onde o Senhor permitirá que sejam testados na fé. O semblante de Ezequiel se contraiu em preocupação ao ouvir aquelas palavras, pois sabia que a jornada não seria apenas de glória, mas de árduo esforço. Que se cumpre, Senhor, ele orou. Que sua vontade prevaleça, mesmo que a estrada seja difícil. E, ao final da visão, Ezequiel percebeu uma nova realidade a ser formada. A sombra que antes assombrava a congregação agora parecia escurecer sobre as promessas, revelando um envolto mistério. Como um prenúncio de um novo amanhecer, Ezequiel compreendeu que, juntamente com a revelação da nova aliança, a batalha espiritual se intensificaria. Preparai-vos, ele exclamou com fervor. Pois o Senhor está prestes a fazer coisas grandiosas, mas aqueles que querem herdar a promessa devem estar firmes na fé, pois a vitória vem àqueles que perseveram. As cores do futuro se misturavam com as trevas da provação que se aproximava, e a multidão que antes cantava em adoração agora tremia, ciente da luta que aguardava. Ezequiel sentiu que haviam muitas camadas de revelação a desdobrar, e um novo plano transcendente de Deus estava se aproximando. E enquanto as faixas de luz dançavam ao redor da congregação que orava, uma pergunta pairava no ar: quem entre vós estará disposto a seguir o caminho da justiça, mesmo na bruma da incerteza? A cada um ali presente, o céu aguardava uma resposta, pois a nova aliança se tornava um chamado para corações dispostos a serem moldados pela mão do Criador. Enquanto a atmosfera de expectativa pairava, a multidão se mantinha atenta como se os próprios céus se inclinassem para ouvir. Ezequiel, sabendo que as horas que se seguiam seriam decisivas, sentiu seu espírito inflamar-se com as palavras que haviam sido lançadas na brecha da adoração. Ó povo de Deus! Exclamou ele, com a voz firme, não temais a tribulação que está por vir. Pois o Senhor, nosso Deus, é forte e poderoso. Ele levantará os que forem humildes e permitirá que experimenteis a sua bondade na aflição. Assim, ele se voltou para a multidão, entrelaçando seu olhar com o de cada homem e mulher que ali estava. Sentiu uma responsabilidade como nunca antes, um peso que carregaria não como um fardo, mas como um estandarte de esperança. A promessa de transformação está em vossas mãos. Quando o novo dia chegar, levantareis voo como águias, vigorosos e cheios de vida. Com as palavras de Ezequiel como uma flecha cravando-se nos corações, muitos começaram a clamar a Deus. As vozes se uniram em um clamor fervoroso, elevando-se como uma corrente inquebrantável ao céu. Os adoradores se prostraram, e o Espírito Santo começou a mover-se entre eles como uma brisa suave e refrescante, tocando cada alma. Ezequiel, elevado em espírito, caiu novamente em uma visão.
Ele viu uma montanha alta, majestosamente iluminada, de onde fluía um rio de águas claras e puras. Nos arredores, flores de cores vibrantes brotavam em formas magníficas. Aí está a terra prometida. Ele proclamou: ali, o Senhor restaurará o que foi perdido e aliviará todos os que tiverem sofrido. Mas uma sombra passou sobre o monte, obscurecendo sua glória, e um som de açoite levou Ezequiel a entender que, mesmo com a promessa da restauração, haveria resistência. Eis que a escuridão se levantará contra a luz, declarou o arcanjo, ressoando em sua mente. A fé dos justos será testada e o justo viverá pela fé. Preparai-vos então, povo de Deus, Ezequiel clamou, ressonando com as palavras do arcanjo. Pois virão dias em que as provas serão grandes, mas em meio à tempestade, conhecereis a paz que só o Senhor pode trazer. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e não seremos abalados. A multidão começou a se agitar, alguns levantando as mãos em adoração, enquanto outros se encorajavam em grupos, fixando suas esperanças nas promessas que se desenrolavam diante deles. As lágrimas de dor, misturadas com lágrimas de alegria, tornaram-se um testemunho da transformação que já começava a brotar. Serão dias de descanso e dias de luta, Ezequiel continuou, mas lembrai-vos, o Senhor é fiel, e sua palavra não falha. Ainda assim, em meio à adoração, Ezequiel percebia uma inquietude no ar, um pressentimento de que algo transcendental se aproximava. Mas, Senhor, ele murmurou em seu coração, o que acontecerá quando a batalha se intensificar? A resposta pareceu ecoar, não em palavras, mas em um sentimento profundo: as minhas promessas existem além dos limites humanos, e eu, o Senhor, sou o autor da fé. Por isso, confiai. Subitamente, uma nova luz iluminou a nuvem que ainda pairava. Das sombras, um relâmpago de beleza e poder jorrou, simbolizando a vinda da manifestação da glória de Deus. Ezequiel não podia tirar os olhos daquela luz, era como se o próprio céu estivesse se descortinando diante deles para revelar o plano soberano do Criador. O tempo é chegado para o cumprimento da promessa, falou uma voz que parecia ecoar no fundo de seu ser. E assim, com o coração palpitante e uma cura genuína em sua alma, Ezequiel virou-se novamente para o povo. Aguardai, pois o Senhor está prestes a fazer coisas que sobrepassam todo entendimento, mas dizei-me, estará alguém disposto a caminhar na senda da fé, mesmo quando as sombras se fizerem mais densas? Ele sabia que a resposta ao seu desafio ecoaria por todas as gerações. A nuvem se espessou e a atmosfera tornava-se mais elétrica. Quem se levantará para liderar esta nova aliança? Questionou Ezequiel, sua voz firme como um estandarte. Assim, a multidão, agora cheia de fervor e visão, aguardava um guia divino que iluminaria o caminho a seguir, enquanto a promessa de Deus pairava como uma luz guiadora sobre eles, estimulando um novo movimento de esperança e redenção. Ezequiel sentiu a tensão da multidão crescendo, e a presença do Senhor envolvia os corações aflitos. Como um profeta da antiga aliança, ele sabia que cada momento era repleto de significados profundos. Pois assim diz o Senhor, ele começou, sua voz ecoando com autoridade: aquele que habita no segredo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Assim, à medida que as palavras de Ezequiel ressoavam, os ânimos começavam a acalmar-se. Os olhos dos que escutavam estavam fixos nele, como se a esperança fosse alimentada a cada sílaba proferida. Sabei, ó povo, que o Senhor levantará um remanescente fiel e ousado. Ele não detém a sua promessa porque é incapaz, mas porque o seu propósito é eterno, e a sua palavra se cumprirá. No fundo de sua alma, Ezequiel percebia um peso crescente. Ele notava as expressões de incerteza nos rostos, e uma dúvida insidiosa começava a se formar entre eles. E quanto aos nossos pecados? Indagou uma mulher da multidão, a angústia em seu tom. Como poderemos ser perdoados e restaurados diante da grandeza de suas promessas? Sim, haverá um juiz que é puro e justo. Respondeu Ezequiel, com a paixão ardendo em seu coração. Mas então, o Senhor, em sua infinita misericórdia, enviará o Salvador. Pois lemos nas Escrituras: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que traduzido é, Deus conosco.
Com essa referência, ele súbito viu mais claramente o futuro que Deus tinha para o seu povo. Uma vez mais, uma visão celestial tomada de luz dourada descortinou-se diante de Ezequiel. Ele viu o Filho do Homem cercado por anjos, e uma multidão de santos reunidos, todos com vestes brancas que reluziam como o sol. Eis que este é o caminho pelo qual passaremos, ele explicou, gesticulando para seu povo. Os arautos do céu proclamam a chegada do tempo de rendição, onde não haverá mais dor, mas vida plena na presença de nosso Deus. A multidão suspirou, sentindo a esperança fluir como uma corrente de águas vivas. Mas a visão também trouxe-lhe um sentido de urgência. Entretanto, advertiu Ezequiel, sua voz elevando-se, não esqueçais que o inimigo rondará como o leão que ruge. Ele desejará dispersar-vos. Mas, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Momentos de fervor intenso se seguiram, cada homem e mulher presente clamando pela ajuda do Senhor em suas vidas. Ezequiel viu que o ciclo de adoração e súplica estava se solidificando, formando uma rede espiritual. Não era um momento apenas de emoções, mas uma aliança sendo selada entre Deus e o seu povo. Quando todos estavam prontos para ouvir mais, um estrondoso trovão soou do céu. A atmosfera se carregou com um mistério indizível, e uma voz ressoou pela multidão, e eis que eu farei novo todas as coisas. Ezequiel, aturdido, percebeu que os portais do céu estavam se abrindo. O que estava prestes a ser revelado não era apenas uma promessa de restauração, mas um chamado à ação. Povo de Deus, ele bradou, estai prontos, pois ao se aproximar o amanhecer, a glória será revelada em nós, e aqueles que se levantarem para esta missão serão instrumentos de Deus. Naquele momento de intensa expectativa, os corações se prepararam para o que estava por vir. Quem se levantará? Indagou Ezequiel, ecoando sua indagação anterior, já conscientizando-se de que havia uma escolha a ser feita entre o conforto e o chamado de Deus. Na pulsação da nova aliança, uma pergunta pairava no ar: estarão prontos para se entregarem por causa da promessa, mesmo que exijam sacrifício? E assim, enquanto as nuvens em volta se dispersavam, a promessa de um novo começo permanecia, fulgurante, esperando ser agarrada por aqueles de fé inabalável. Ezequiel, sentindo a profundidade do momento, olhou para os rostos expectantes diante dele. A pressão aumentava enquanto a presença do Senhor preenchia o ambiente, e uma expectativa quase palpável se ergueu entre o povo. Ele sabia que a grandeza do que estava prestes a ser revelado tocava não apenas a sua geração, mas todas as que viriam. Assim diz o Senhor, proclamou Ezequiel, com autoridade ressoando em sua voz. O tempo de espera terminará, e uma nova aurora surgirá, trazendo luz sobre aqueles que andam nas trevas. A palavra do Senhor golpeou o coração da multidão como um raio de luz, e os murmúrios de assentimento começaram a ser ouvidos. Mas uma sombra ainda pairava sobre a esperança que começava a florescer. A dúvida persistente em algumas almas poderia facilmente sufocar a chama da fé. Em meio aos gritos de júbilo, Ezequiel percebeu a sutil presença do amargo ceticismo que ainda desafiava a certeza das promessas divinas. Quando as tribulações se intensificarem, ele advertiu, será fácil sucumbir ao desespero e à dúvida. Porém, lembrai-vos, o Senhor é o nosso Deus e ele não abandona os seus. A multidão pareciam absorver suas palavras, mas a tensão no ar desafiava mesmo as certezas mais firmes. Então, o Espírito de Deus moveu-se poderosamente dentro dele, e Ezequiel viu uma nova visão que fez seu coração disparar. Ele viu uma grande cidade, majestosa e iluminada, um lugar de adoração onde todos podiam se reunir em unidade e reverência. O Senhor falou à sua mente, esta é a cidade que construirei, meu santuário eterno. E eu habitarei no meio deles, e eles serão meu povo. Ó povo de Israel! Ezequiel clamou com fervor crescente, vereis coisas que nem mesmo vossos olhos jamais imaginaram. Pois assim como no passado eu fui com vós, assim também estarei com vós no futuro. O que é cercado de incertezas se tornará o lugar de inspiração e manifestação do meu poder. Com cada palavra, o ânimo da multidão crescia, mas a preocupação do profeta não se dissipava. O novo tempo que houve de vir estava repleto de desafios a serem enfrentados, e Ezequiel sabia que a jornada não seria fácil. Deus não irá poupá-los das lutas, mas será um refúgio em tempos de angústia, ele advertiu. Uma murmuração atravessou a multidão,
e a voz de um homem de coração aflito ressoou uma vez mais, surgindo da multidão. E quando as lutas chegarem? Como saberemos que ele está realmente conosco? Ele nos dará sinais, disse Ezequiel, sem hesitar. E estes sinais conferirão a sua fidelidade. E quando virdes realizar-se o que foi profetizado, saibam que ele nunca nos deixará desamparados. O arrependimento e a fé preparem o caminho para a glória. À medida em que a conversação se acalmava, Ezequiel se sentia compelido a conduzir o povo em oração, uma oração de arrependimento e busca pela presença de Deus. Vamos nos humilhar diante do Senhor e clamar por sua misericórdia. Que cada um de nós se volte de seus caminhos tortuosos e busque o Senhor com sinceridade. Enquanto as vozes se uniam em uma poderosa oração de clamor, a atmosfera se tornou elétrica. O céu parecia responder, e uma luz começava a brilhar no horizonte. Ezequiel viu em sua visão as portas do céu se abrindo, permitindo que a presença de Deus descesse como um torrente. Ele sentiu a operação do Espírito Santo se espalhando entre a multidão, fazendo com que todos ali presentes, independentemente de suas lutas ou dúvidas, se unissem em um só clamor: está aqui, Senhor. Manifeste-se em nossas vidas. Foi nesse momento de entrega coletiva que Ezequiel sentiu um peso tremendo de responsabilidade, como um manto sagrado que o envolvia. Apressai-vos, povo de Deus. O Senhor está prestes a fazer algo novo, mas são vocês que devem estar prontos para receber. E ao encerrar suas palavras, uma nuvem se formou mais uma vez acima da congregação, e o temor reverente se apoderou dos corações. Olhando para a nuvem, Ezequiel sentiu que sua missão estava apenas começando, mas a incerteza do que estava por vir surgiu nas suas mentes. O que mais está por se revelar? Que desdobramentos aguardam a nossa fé? E assim, a multidão permaneceu em adoração e busca, ciente de que um profundo mistério de transformação ainda estava para ser desvendado. Enquanto a noite caía, a expectativa enchia o ar, e Ezequiel sabia que a próxima revelação de Deus escapava de sua compreensão, mas seria uma faceta crucial do plano soberano que estava em andamento. O que mais o Senhor fará em meio a nós? Indagou mentalmente, sabendo que a resposta estava mais próxima do que ele podia imaginar.